Alô, irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Amém, né? Continuar aí com a nossa meditação, lembrando aí o nosso ajuntamento, né? Para não deixar em branco, né, irmãos? Então nós lemos aí, né, a carta a Esmirna, né? Uma das cartas do Apocalipse, a segunda carta. Vimos aí que o Senhor Jesus não faz nenhuma correção a essa igreja, a esse ministério, né? Então ele está dizendo a esse ministério que ele, né, é um ministério, ele sabe as obras desse ministério, né? Sabe também a tribulação, sabe também a pobreza, né? Pobreza material, mas tu és rico. Você é pobre materialmente, mas você é rico espiritualmente, né? E sabe também, o Senhor Jesus sabe também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, né? Mas são a sinagoga de Satanás. Então, irmão, o que é isso aqui? Isso aqui já é a perseguição, né? Do judaísmo com referência à igreja, né? Então a perseguição começou com Jesus Cristo, né? Quando o Senhor Jesus se apresentou, né? Na sua vida pública, a perseguição começou exatamente ali e continuou, né? Certo? Continuou essa perseguição e continua até hoje, né? Então essas situações são situações que as igrejas, né, do passado e do futuro, elas vão presenciar, vão viver, né? E as revelações aqui ao João são para exatamente, né, as pessoas que, né, as virgens prudentes principalmente, né, claro, para que elas possam, quando as coisas acontecerem, elas possam ver, né, e discernir, né, aquela situação. Nós vimos a igreja de Éfeso, né, os nicolaítas, né, que defendiam que a igreja tivesse uma organização, né, uma chefia, né, uma hierarquia, né. E aí isso fez com que eles esquecessem as primeiras obras, né. Isso aí nós podemos dizer, porque é o seguinte, ó, na verdade, né, as revelações elas não são de forma cronológica, ou seja, elas não se sucedem no tempo, né. Então essa carta à igreja de Esmirna parece ser, por exemplo, a igreja, né, primitiva, porque ela que, né, também, né, a igreja primitiva, né, ou principalmente, porque ela que vivia em pobreza, em tribulação, né, certo? Mas ela também se refere à igreja que vai ser arrebatada, né? Porque ele está dizendo aqui que vai ter uma tribulação de 10 dias, né? O diabo vai lançar vocês na prisão e tal, né? Então isso aí são tudo alertas para que a gente fique, né, ligado, né, nessas coisas, ligado nessas profecias, para discernirmos os tempos, né? As situações, as pessoas, né? Não é isso? Então vamos lá. Então nós estamos vendo aí que, no caso aqui de Esmirna, não há nenhuma correção para o ministério. Significa que esse ministério estava cumprindo com as suas funções, né? Certo? Bom, então vamos para a terceira carta à igreja de Pérgamo, né? Que diz o quê? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem.
Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então esse ministério aqui, né, também tinha obras, né, certo? Ele está dizendo aqui, ó, eu sei as tuas obras, né, você habita onde está o trono de Satanás, você tem retido o meu nome, né, certo? Fala no Antipas, né, que é uma virgem prudente, né, fiel testemunha, que foi martirizado, né, onde Satanás habita. Mas tem umas correções para esse ministério, porque o quê? Ele estava tolerando, né, doutrinas várias, entre as quais os nicolaítas, que era o quê? Que era a hierarquia, né? E agora a idolatria que estava entrando na igreja, né? Ele fala aí na doutrina de Balaão. Significa o quê? Idolatria e também, né? A doutrina de Balaão era o quê? Era cobrar, né? Cobrar do povo, das pessoas, o benefício que, por acaso, né, o ministério poderia fazer à igreja, a cobrança, né? Instituiu a cobrança, o salário, né? Certo? Então, ó, hierarquia, salário, né? Cobrança de atitudes, cobrança de atividade, né? Então, o Espírito está dizendo, né, para todas as igrejas, que esse Espírito ia aparecer na igreja, como apareceu e como aparece, né? Espírito de hierarquia, de mando, de chefia, né? Certo? Ele disse que ia aparecer isso. E também ia aparecer um ministério que ia cobrar pelas suas ações, né? Que ia cobrar pelas suas atividades, né? Quando o Senhor Jesus ensinou, né, e os apóstolos ensinavam que de graça recebeste, de graça dai. Então nós estamos vendo aí essa carta, né? Carta de Pérgamo, onde nós vemos exatamente esse problema aí, né? Balaão, Nicolaíta, então nós vamos ver tudo aquilo que aconteceu, porque a igreja, né? Os apóstolos, começando pelos apóstolos, pela pregação apostólica, eles iam, né, pelo mundo e o mundo estava envolto em idolatrias, né, em filosofias, né, em teorias, como hoje, até hoje está, né. Então eles foram lá para o quê? Lutar contra esses entendimentos, né. Não é isso? E aí nós vamos ver aqui que a igreja de Pérgamo tem essa correção aí para o ministério, que ele estava tolerando doutrinas várias, né? Que ele deu o exemplo da doutrina de Balaão e também a dos nicolaítas, né? Certo? Que isso começou a acontecer logo depois que os apóstolos partiram, né? Já acontecia antes, né? Que a pressão dos judeus, né? E das outras religiões e daquelas pessoas, né? Que creram, né? Não é isso? Ou que diziam que tinham crido, né? E que às vezes pertenciam, digamos, aos exércitos das nações, né? Aí eles queriam impor na igreja uma organização, né? Não, tem que ser organizado, porque, né? A gente precisa fazer as coisas, né? E precisa ser organizado. Então nós vamos em frente aí. Vamos ver aqui a quarta epístola, que é a igreja de Tiatira, né?
Então essas cidades aí são cidades lá da Ásia, né? Depois nós vamos ver se essas cidades continuam, né? O que foi que aconteceu com elas, né? Porque nós estamos vendo aqui a história da igreja, né? E do povo de Deus, segundo o que está escrito nas Escrituras. Depois nós vamos ver alguma coisa da história para nós confrontarmos, né? E podemos entender o que foi que aconteceu no passado. Amém? Eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu volto para a gente terminar aqui a nossa meditação. Amém?